Oi, tudo bom? Mais uma vez nós continuamos nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 13, a grande tribulação. E essa história está registrada também no livro de Mateus, assim como no livro de Lucas, né? Vamos entender um pouquinho antes de entrarmos no assunto. No início desse capítulo, o Senhor anuncia, né, a destruição do templo de Jerusalém, né? Os discípulos elogiam, ele diz que não sobraria pedra sobre pedra. Logo após, o Senhor ele sobe o monte das oliveiras, que ficava de frente a Jerusalém, e ali 4 dos seus discípulos perguntam quando sucederão e que sinais haveria quando tudo aquilo tiver para acontecer. Observa que o Senhor ele dá um advento futuro, e ainda para os nossos dias, os sinais da sua vinda, os sinais de tudo aquilo. Mas essa grande tribulação, aparentemente fala muito a respeito dos dias dele, quando a cidade de Jerusalém foi sitiada pelos romanos, porque isso aconteceu mais ou menos aproximadamente 40 anos depois da morte do Senhor, nos anos 70, em que o comandante Tito entra em Jerusalém e destrói a cidade com fogo. Isso foi profetizado, isso foi falado, destrói o templo, destrói toda a cidade, mata bastante judeus e alguns deles eles vendem para outros países como escravos. A grande tribulação vai falar exatamente sobre isso. E o incrível é que quando aconteceu exatamente, eles estavam sobre aviso aos sinais. E os crentes, aqueles que creram em receber e guardar a informação, fugiram e foram salvos, né? Olha só o que o Senhor vai dizer. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vou deixar aqui essas referências. Então, quem estiver na cidade, saia de dentro da cidade e foge para os montes para guardar o quê? As vossas vidas. Quem estiver em cima, no eirado, não desça e nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. Deixa tudo para lá. Não haverá tempo de lembrar de alguma coisa dentro de casa, porque será muito rápido. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Então, quando houve essa desolação, quando houve essa emboscada, que houve essa guerra, né, esse comando de Tito sobre Jerusalém, foi tão rápido que não deu tempo de ninguém procurar ou querer algo que estava guardado, não. O advento do Senhor, o anúncio do Senhor é: aonde vocês estiverem, fujam para bem longe, não entrem na cidade, procure um meio de se proteger. Aí, ai das que estiverem grávidas e ai das que amamentarem naqueles dias, porque horrenda da coisa em que uma nação entra em guerra, né, para as grávidas e para as que amamentam. Porque é uma dificuldade para fugir quem está grávida e uma dificuldade para fugir quem está com o bebê de colo. Orai para que isso não suceda no inverno. Outra dificuldade, você sair fugindo de uma perseguição, né, em um período chuvoso, se torna muito mais difícil, mais sofrido. Porque aqueles dias serão de tal maneira, serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Vou deixar aqui também na descrição. Ou seja, foi um período muito difícil para Israel. Foi um período muito difícil. Nós sabemos que Israel passou muitos anos, né, sem ser uma nação, sempre subjugada, sempre debaixo de alguma liderança e pagãs, de pessoas pagãs, e que subjugava e que humilhava bastante, deixava ele num estado mesmo muito deplorável. E isso tudo aconteceu a partir do momento que eles permitiram, ou seja, eles desejaram não serem mais governados por Deus, mas queriam ser governados por outras nações, como outras nações. E o Senhor advertiu ainda no tempo de Samuel: olha, Samuel, esse povo aí, eles não rejeitam nem a ti, não, eles rejeitam a mim e sempre me deram trabalho desde a saída do Egito. Vou estar deixando aqui na descrição. E o Senhor deu a eles um alerta: vocês vão ter o que vocês querem,
Porém, eu vou lhe avisar o que você vai acontecer com os filhos de vocês, com vocês e com tudo que vocês têm. E da mesma forma que o Senhor advertiu naquela época, acontece até nesses dias aqui. Eles trabalhavam para Roma, os filhos trabalhavam para Roma, eles literalmente eram servos do governo romano, do Império Romano. Então, eles deixaram de servir a Deus, a qual abençoava grandemente Israel, para servir os estrangeiros e sofreram essas calamidades, né? Jesus aqui está prevendo que mais preço eles iam pagar, porque agora Jesus envia o seu único filho, o herdeiro da vinha, que era Israel, e ele é rejeitado. E não só isso, mas ele será crucificado fora da cidade, assim como Jesus advertiu lá na parábola dos lavradores maus. Não viste o Senhor, se não tivesse o Senhor, verso 20, abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, mais um aviso aqui, mais um advento. Os dias serão abreviados por causa dos eleitos, porque será tão agora que o Senhor já faz um advento futuro, assim como também já alerta para o que tem presente deles, né? Os dias serão abreviados, por quê? Por causa dos eleitos, por causa daqueles que aceitaram e se converteram e creram, né? Então, para eles não perderem a salvação pela exaustão da perseguição, os dias serão abreviados para que o dia do Senhor seja o mais rápido possível, o tempo de Deus, claro. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É triste quando a gente se vê a carência das pessoas atrás de milagres, atrás de coisas espirituais. Que conhecendo o inimigo das nossas almas, a necessidade das pessoas crerem em algo que elas não conhecem, ele usa da ineficácia, ele usa da inércia das pessoas para enganar. Por isso que é importante nós nos preocuparmos em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a palavra e o poder de Deus através da sua palavra, para que esses sinais e esses prodígios não nos enganem, porque os que são de Deus conhecem os sinais que é de Deus, conhece os sinais diferente quando vier que não for de Deus, ele também sabe. E hoje o que nós mais se vê dentro das igrejas é pessoas atrás de sinais, atrás de revelação, atrás disso, atrás daquilo, e o que menos importa é a palavra. E o Senhor diz que é por causa disso aqui, os sinais e prodígios, muitos serão enganados, falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais-vos sobre aviso, tudo vos tenho predito. Ou seja, Jesus está advertindo a sua igreja, né, para que nós venhamos ter cautela, para que nós venhamos estar na vigilância, para que nós venhamos estar aí apercebido quando as coisas estiverem acontecendo, não nos pegarmos de surpresa, mas sermos aqueles que estamos exatamente esperando a hora do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.